Enfim, chegamos à Era Vargas. Então agora vamos ver o primeiro período de seu governo, o governo provisório. Como esse assunto é muito extenso, eu vou dividir esse vídeo em duas partes, mas dessa vez eu prometo que vão ser só duas. Para impor uma nova ordem, Vargas precisou implantar um amplo projeto de reformas sociais, políticas e administrativas. E para conseguir isso, ele optou por impor uma administração forte e centralizadora. O Getúlio fechou o Congresso Nacional, as Assembleias Legislativas e as Câmaras Municipais. Suspendeu a Constituição de 1891, dissolveu os partidos políticos e censurou a imprensa. Ele foi bem severo com essas medidas. Além disso, ele cassou os mandatos dos políticos eleitos durante a República das Oligarquias, substituiu os governadores dos estados por interventores federais, que eram pessoas da confiança dele, e que muitos deles eram ligados ao movimento tenentista. Em seu discurso de posse, Vargas apresentou seu programa de reformas, que estava de acordo com a agenda da Aliança Liberal, seu partido. Ele propôs a anistia dos tenentes, a reorganização do exército e a criação dos ministérios de trabalho, da indústria e comércio, da saúde pública e da educação. Para mostrar sua disposição constitucional, apesar de ter fechado o Congresso, o Getúlio criou a Justiça Eleitoral e um novo Código Eleitoral, que continha voto secreto, inviabilizando a fraude eleitoral. Essas medidas protegiam o eleitor da pressão exercida pelos coronéis. Isso também, esse novo Código Eleitoral, permitiu uma conquista para as mulheres, o direito de votar e serem votadas. No Brasil, existiram muitas mulheres que se destacaram na luta contra o machismo da época e em favor da cidadania. E em 1910, Leonilda de Figueiredo Daltro fundou o PRF, o Partido Republicano Feminino. Inspirado no movimento em defesa do voto feminino na Inglaterra, o partido organizou manifestações e passeatas pressionando o governo a conceder o direito ao voto às mulheres. Desde 1927 já se podia ver grandes mudanças, pois no Rio Grande do Norte já era permitido que as mulheres votassem. Por exemplo, Celine Guimarães Viana, que foi a primeira eleitora do Brasil. Em 1929, foi eleita a primeira prefeita do Brasil, na cidade de Lages, em Santa Catarina. Isso tudo foi possível, pois como vimos anteriormente, os estados tinham muita autonomia. Sendo assim, cada estado tinha o direito de elaborar suas próprias leis eleitorais. Porém, foi somente em 1932, após a elaboração do primeiro Código Eleitoral do Brasil e com a criação da Justiça Eleitoral, que as mulheres de todos os estados puderam finalmente votar. E foi em 1933 que houve um importante marco do voto feminino, a eleição da primeira deputada federal do país, a Carlota de Queiroz. O voto feminino foi incorporado à Constituição de 1934, o que possibilitou o voto às mulheres solteiras e viúvas que exerciam trabalho remunerado. Já aquelas que eram casadas deveriam pedir a permissão ao marido. Hoje, após tantos avanços e conquistas, as mulheres que tentam a carreira política ainda sofrem preconceito. Elas são minoria nos principais cargos políticos, dominados por homens. O preconceito e a falta de oportunidade são tão fortes que apenas em 2010 uma mulher foi eleita presidente da República. Naquele ano, Dilma Rousseff tornou-se presidente do Brasil, sendo reeleita em 2014. Agora vamos falar sobre o trabalhismo de Vargas. A mais importante atuação de Vargas foi o estabelecimento da ideologia do trabalhismo. Ele tinha como princípio de garantir direitos aos trabalhadores em troca de fortalecimento e prestígio político. Criou-se assim a ideia de que Vargas era o pai dos pobres, sendo o único político que poderia melhorar as condições de vida das classes baixas. Ainda em 1930, Vargas aprovou leis que regulavam o trabalho dos operários, sobretudo das mulheres, das crianças e dos adolescentes.
seguindo as tendências observadas em outros cantos do mundo, fruto de movimentos trabalhistas. A nova legislação regulamentou a jornada de trabalho de 8 horas diárias, o descanso semanal remunerado, as férias e a aposentadoria por tempo de serviço. Foi também Vargas que, em 1932, criou a carteira de trabalho. Na década de 1940, o presidente deu uma melhorada no seu projeto, garantindo aos trabalhadores o salário mínimo. Em 1943, ele sistematizou as leis trabalhistas, com a aprovação da CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho, dispositivo onde se encontram as principais regras para as relações de trabalho. Frequentemente, muitos pensavam que as leis não tinham sido resultado da luta dos trabalhadores urbanos, e sim da bondade do presidente, o que não é verdade. Ao mesmo tempo que aprovou leis trabalhistas, Getúlio também reprimiu, com muita violência, articulações políticas dos trabalhadores que reivindicavam mais direitos. Dessa forma, procurou acabar com o sindicalismo autônomo, criando a Lei da Sindicalização de 1931. A partir dessa lei, os sindicatos foram enquadrados como órgãos de colaboração do Estado, ou seja, eles só poderiam funcionar sob controle do Estado, do governo. O trabalhismo também serviu para ressaltar a diferença entre os trabalhadores, pois somente os operários urbanos foram assegurados com as leis trabalhistas. Os trabalhadores rurais só puderam contar com as leis trabalhistas na década de 1960. Até então eram explorados pelos latifundiários. Os trabalhadores domésticos só tiveram seus direitos igualados aos outros trabalhadores em 2012, quando foi promulgada a Emenda Constitucional 72. Agora vamos falar sobre a Revolução Constitucionalista de 1932. Muitos estavam insatisfeitos com o autoritarismo de Vargas, tanto grupos de esquerda quanto as elites de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul e do Rio de Janeiro, que se uniram à frente da oposição, exigindo eleições, pois o governo de Vargas deveria ser provisório. Mas os principais opositores de Vargas eram os paulistas, pois foram retirados do poder e perderam sua força política que tinham na República das Oligarquias. Com isso, as elites de São Paulo lideraram um movimento armado em 1932, que ficou conhecido como Revolução Constitucionalista de 1932. Uma das exigências desse movimento era a convocação de uma Assembleia Constituinte. Além disso, eles exigiam eleições imediatas. Cartazes foram espalhados pela cidade, com o objetivo de fazer propaganda da revolta e promover o alistamento voluntário dos civis para poder fazer parte dos batalhões e combater as tropas do governo federal. Depois de 2 anos que essa revolta ocorreu, ou seja, em 1934, foi promulgada uma nova Constituição, dando início a um novo período na era Vargas, o governo constitucional. Em 1934, a Assembleia Constituinte promulgou uma nova Constituição, substituindo a de 1891. Essa nova Constituição tinha um aspecto mais democrático e moderno, e ela apontava para avanços importantes. Por exemplo, um de seus objetivos era o maior exercício da cidadania. Dentre os princípios dessa Constituição destacam-se o voto secreto para maiores de 18 anos, com exceção dos mendigos e analfabetos, voto feminino para as mulheres que trabalhavam fora de casa, a criação da justiça do trabalho, da justiça eleitoral, o ensino primário gratuito, entre outros. E nessa Constituição dizia que as próximas eleições seriam em 1938, o que não aconteceu. Nesse período, ao mesmo tempo que havia uma Constituição democrática no Brasil, se estabelecia uma Constituição democrática, também tinham pensamentos e concepções autoritárias e ditatoriais, baseados em linhas de pensamento, linhas ideológicas da Europa. Grupos políticos de tendências contrárias, seguindo ideologias presentes na Europa, como o nazifascismo alemão e italiano e o stalinismo da União Soviética, se enfrentavam nas ruas de São Paulo e do Rio de Janeiro.
Dessa forma, o Brasil se encontrava polarizado. A força do fascismo anunciou-se no Brasil com a criação da AIB, que é a Ação Integralista Brasileira, fundada pelo jornalista Plínio Salgado. Essa ação defendia a necessidade de um Estado forte e autoritário, concentrado nas mãos de apenas uma liderança. Os integralistas tinham grande apoio da classe média, dos latifundiários, dos industriais e parte do clero católico e das forças armadas. O lema deles era Deus, Pátria e Família. Em 1934, houve uma manifestação integralista que reuniu aproximadamente 40 mil pessoas. Suas fardas eram camisas verdes, fazendo referência às camisas pretas do fascismo, e sua insígnia era muito parecida com a suástica do nazismo alemão. Os integralistas costumavam se cumprimentar falando Anauê e levantando o braço direito. Em 1937, a ação chegou a contar com cerca de 100 mil pessoas. Por causa do impacto causado pela ANL no Brasil, Vargas utilizou dessa popularidade para utilizá-los como aliados táticos contra novas forças opositoras, como por exemplo a ANL, a Aliança Nacional Libertadora. A ANL foi criada em 1935 por um grupo que tinha intelectuais, tenentes e lideranças de esquerda. Além disso, a organização contou com o apoio de militares liberais, de estudantes e do PSB, que estava ilegal naquele momento, junto com todos os outros partidos. A aliança teve como principal líder o lendário comunista Luiz Carlos Prestes, líder da coluna Prestes, como vimos no vídeo anterior. Se você não viu, está aparecendo nos cards aqui em cima. Em julho de 1935, Prestes divulgou um manifesto que falava sobre a derrubada do governo Vargas. O Getúlio Vargas, para poder acalmar os ânimos da população, decretou o fechamento da ANL, tornando-se ilegal. Mesmo assim, Prestes e alguns companheiros continuaram a empreitada na tentativa de derrubar o presidente e instaurar um governo comunista no Brasil. Em novembro de 1935, houve uma insurreição em Natal, com ressonância nos quartéis do Recife e do Rio de Janeiro. O movimento, que ficou conhecido como Intentona Comunista, fracassou, pois foi fortemente reprimido pelas forças militares. Luiz Carlos Prestes foi preso e sua esposa, a militante judia Olga Benário, foi deportada estando grávida para a Alemanha nazista, onde foi levada a um campo de concentração e lá foi executada. Porém, deixaram a criança nascer e deram a criança para a mãe da Olga Benário. Então espero que tenham gostado, deixe seu like, se inscrevam no canal e me digam nos comentários alguma dúvida que vocês tiverem ou algum assunto que vocês querem que eu explique para vocês. Até a próxima!